Olá, aluno da UEV, tudo bem? Estamos aqui para uma oficina do programa Centelha. Hoje nós vamos falar sobre ideação, que é o processo de criar, validar e selecionar as ideias que vão se transformar nos empreendimentos. Hoje nós vamos mostrar para vocês, passo a passo, como é o processo de identificação do seu público-alvo, que nós chamamos de buyer persona, ou seja, a pessoa, o consumidor que vai comprar a sua solução, quer seja ela um produto, um serviço, ou, evidentemente, fazer com que você possa, a partir do conhecimento dessa persona, desse público-alvo, adequar melhor a solução que você vai formatar. Meu nome é Marcelo Vivacqua, eu estou aqui representando o Governo do Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Eu sou subsecretário de Inovação da Gestão e represento também o Laboratório de Inovação da Gestão, LabGES. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, a convite do professor Alessandro, e esperamos ser uma jornada muito proveitosa juntos nesse momento. Conforme eu mencionei, esse é o programa Centelha 2, que a Universidade de Vila Velha, mais uma vez, está criando ações para facilitar a vida dos estudantes no sentido de promover a capacitação das competências necessárias para criar uma ideia inovadora com perfil de se transformar num negócio. E hoje nós vamos aqui seguir essa trilha. O objetivo principal, capacitar os alunos da UVV, vocês, a dominarem os conceitos e práticas ligadas ao processo de geração e validação de ideias criativas com alto potencial para serem selecionadas na primeira fase do programa Centelha. O que nós vamos abordar hoje? Qual a nossa trilha? Nós vamos, primeiro, alinhar alguns conceitos para ficarmos todos na mesma página. Na sequência, iremos identificar quais as causas de sucesso e fracasso dos projetos, isso é muito importante. É importante saber como fazer certo, mas tão importante como saber o que fazer é saber o que não fazer. Como que nós conhecemos o público-alvo, o diagnóstico do público-alvo, que é tão importante? 95% dos produtos lançados no mercado, eles falham, eles fracassam. Por quê? Porque, normalmente, se lançam os produtos sem envolver o usuário, o consumidor final, nesse processo de criação, que chamamos de cocriação. Vamos mostrar para vocês como fazer isso desde o começo. As estratégias de ferramentas de geração, validação e seleção de ideias e, finalmente, alguns insights interessantes sobre o edital, aumentando as possibilidades de sucesso de vocês. Essa trilha do Genoma da Inovação é uma trilha que eu venho aplicando tanto aqui no Estado do Espírito Santo, em outros estados brasileiros, em outros países, que tem como principal objetivo partir de uma ideia até chegar ao mercado. Por isso que eu chamo de Mind to Market in 6 Steps, ou seja, do mercado, da mente ao mercado em 6 passos. Nós normalmente fazemos um diagnóstico, conforme o professor Alessandro me apresentou no podcast. Eu sou médico veterinário, então, seguindo mais ou menos a linha da medicina, antes de se pensar em trabalhar com um público, nosso consumidor, a gente tem que ter um diagnóstico. Então, a gente faz um diagnóstico da equipe, um diagnóstico do público-alvo, e, na sequência, a gente entra com a metodologia, que é trabalhar com as pessoas, ou seja, identificando o perfil do público-alvo, da buyer persona, identificando as suas necessidades, os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos. Mais para frente a gente vai ver como isso funciona na prática. No passo 2, a gente tem a percepção, que é justamente desbloquear a capacidade criativa que todos nós temos, mas que por um motivo ou outro acaba se transformando em algo incubado, literalmente. O nosso cérebro ele assume um modo avião, ele deixa de ser criativo para ser um modo executivo, fazendo com que as ideias não surjam. A gente adianta o processo, num terceiro momento, trabalhando com produto, ou seja, prototipando, transformando essa ideia que foi gerada e validada com base nos desafios identificados
da Buyer Persona em um protótipo, validamos esse protótipo também junto com a Buyer Persona, fazemos alguma modificação que seja necessária, porque no primeiro momento pode parecer ideal, mas quando você faz com que o consumidor teste o produto, ele pode identificar vários problemas que você vai corrigir. Na sequência, temos que proteger, ou seja, verificar se há possibilidade de proteção, patente, registro de marca, de software, porque a proteção confere uma barreira de entrada a esse negócio. Quanto maior a proteção intelectual, maiores são as possibilidades de você obter investimento, principalmente quando você se transforma numa startup. A etapa 5 é o planejamento. Nenhum investidor ele investe em ideia, ele não investe em um produto, ele investe num negócio, então tem que ter uma estrutura de negócio. E a etapa 6 é a promoção, que é preparar os empreendedores para fazer o pitch, ou seja, a apresentação da sua solução, da sua ideia, para investidores, parceiros comerciais e o consumidor final, evidentemente. E a gente continua nesse processo, nesse acompanhamento por meio das mentorias. Hoje, o que nós vamos abordar nessa oficina? A fase 1 e a fase 2, que é identificar o perfil do público-alvo e desbloquear a criatividade que você, estudante da UBB, tem e pode muito bem aplicá-la para resolver problemas reais e gerar soluções que possam, sim, se transformar em um negócio inovador e lucrativo. Essa metodologia ela vem sendo aplicada já ao longo dos últimos 8 anos, já fizemos esse workshop com parceria com o Sebrae, na Rede Gazeta, em outros locais, em outras escolas, universidades, faculdades. Fizemos em Angola, na África, também aplicamos dentro do próprio governo, fizemos workshops internacionais, no Irã, na Alemanha, Índia, China, virtualmente por conta da pandemia, e também na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, que ocorre uma vez a cada ano. Para fazer um alinhamento de conceitos, ficarmos todos na mesma página, o que é inovação? Inovação, na prática, não necessariamente é algo novo. A partir do momento que você consegue dar a um objeto ou algum produto uma nova funcionalidade, você faz com que esse objeto, resultante dessa combinação, possa se transformar em algo inovador. Lembrando que inovação ela tem que gerar um benefício, agregar valor econômico, um valor de sustentabilidade ambiental, um valor no bem-estar das pessoas. Então, inovação nada mais é do que a agregação de valor, gerando benefícios. E na visão comercial, ela tem que gerar nota fiscal, ela tem que gerar lucratividade. Então, por exemplo, a gente tem aqui as inovações do tipo incremental, como o iPhone. O iPhone, quando foi lançado, a sua primeira versão, foi uma inovação radical. Você ter num único equipamento várias funcionalidades e ter acesso a uma câmera, a um gravador, à internet, enfim. Você pode, com um único equipamento, ter um computador pessoal móvel. Isso foi uma revolução. Então, uma evolução radical. A partir do momento que o iPhone e outras marcas também de telefone, obviamente, têm as suas versões atualizadas, isso passa a ser uma inovação incremental. São novas funcionalidades, não é mais radical, mas são novas funcionalidades. E uma inovação disruptiva é aquela que muda os hábitos de consumo. Por exemplo, o Internet Banking. Hoje, 90% das pessoas, principalmente os jovens, não vão a agências bancárias, fazem tudo via aplicativo. Isso é uma inovação disruptiva, como a própria internet foi. Um produto, inovação de produto. Forno de micro-ondas foi uma inovação. A air fryer, que as pessoas usam bastante hoje. O serviço, iFood, Uber, ou seja, mudou-se a concepção de fazer entregas. Isso é uma inovação de serviço, da maneira como você, como a empresa, se relaciona com o consumidor. Uma inovação tecnológica é aquela que usa elementos mais modernos para gerar valor para a sociedade, para um produto. Inteligência artificial, blockchain, machine learning, aquela
inteligência que fica nos perseguindo quando você acessa um site, busca por um produto, depois o computador aprende os seus gostos, as suas preferências, e todo site que você acessa por aquele navegador, você vai ter os pop-ups, né? As mensagens instantâneas mostrando que você tem disponível aquele produto que você havia procurado anteriormente. Isso é a inteligência artificial que faz. Uma inovação em processo foi a Ford, a montadora de automóveis, quando criou o processo de fabricação em série. Conferiu mais agilidade, conferiu mais eficiência e se popularizou entre outras montadoras de veículos. Inovação em marketing, né? Temos, por exemplo, o sistema freemium, que é aquele sistema que você pode usufruir de alguma funcionalidade daquele aplicativo de maneira gratuita, e se você quiser uma versão mais completa, você vai pagar. Então, isso se chama freemium. Pode ser free, ou seja, grátis, ou premium, paga. É uma combinação de ambos. O próprio Dropbox, você pode ter uma capacidade de armazenamento X gratuitamente, mas se você quiser ampliar, você tem que pagar. Isso é uma inovação, por exemplo, de marketing, como o exemplo da Spotify, Netflix, Amazon Prime, que você tem um período gratuito e depois, se você gostar, você efetiva a sua inscrição. A inovação organizacional, podemos citar como exemplo o SaaS, né, que é o Software as a Service, que o Google, a Microsoft ou a Adobe oferecem, que é um pacote de aplicativos que você pode fazer a sua assinatura e usufruir de todos eles. A Google, por exemplo, é claro que tem várias ferramentas gratuitas, mas uma empresa que requer uma capacidade de armazenamento e processamento maior, ela vai pagar por um pacote mais robusto. Inovação na logística, um grande exemplo está aí nessa foto, a Amazon, que se destacou inicialmente com entrega de livros, depois ampliou seu portfólio para todos os tipos de produtos, hoje já faz entregas por meio de drones. Essa é uma inovação de logística. E o processo de produção também pode se inovar, como, por exemplo, o modelo enxuto da Toyota, que são as metodologias ágeis, que as empresas, as startups usam isso com muita frequência. Para inovar, não é necessário criar algo novo, mas, em certos casos, combinar soluções já existentes. Tem muitas pessoas que chamam o processo de inovação como combinatividade, não criatividade, que seria combinar duas ideias gerando uma só. Aqui tem um exemplo claro. Combinou-se uma chave de fenda com uma lanterna, facilitando o trabalho nesse equipamento conjugado em locais com baixa iluminação. Ou seja, dois produtos que já existiam com funções distintas, quando combinados, houve uma potencialização. Isso é inovação. Então, você, estudante da UBB, não fique pensando que para participar do Centelha, você tem que ter uma ideia disruptiva, você vai ter que criar um novo iFood, um novo Google, uma nova Netflix, de forma alguma. Se o que você propuser gerar valor, melhorar a qualidade de vida na área da saúde, da educação, nós vamos falar dos temas do edital mais adiante, e esse valor for um valor percebido, que as pessoas não somente gostem, mas que se disponham a pagar por ele, por essa solução, você criou uma inovação que agrega valor e tem valor agrega valor em qualidade de vida e tem valor de mercado. Bom, aqui eu sou especialista em neurociência pela Universidade de Stanford. Faço questão de fazer com que esse conteúdo seja mais valioso ainda para você. Vou passar algumas dicas, evidentemente que isso aí, cada orientação como essa poderia ser alvo de uma aula, mas vou falar de uma forma bem resumida. Nós vamos repassar todo esse material em PDF para vocês, e vocês, esse curso, essas oficinas, elas vão atender aos 3 tipos de curso, EAD, híbrido e presencial. Nós teremos essa disponibilidade para que vocês possam, inclusive, acompanhar as oficinas nas quais nós faremos a aplicação da metodologia prática, ou seja, as ferramentas para gerar, selecionar, né, por meio de critérios, e aplicar uma ideia
no sentido de transformá-la numa solução. Então, vamos seguir aqui em algumas recomendações importantes para que você transforme-se num insatisfeito produtivo, aquela pessoa que está sempre buscando identificar problemas, mas não para criticar. Crítica vazia não resolve, não leva a nada, mas para propor soluções. Quanto mais você estimula, desafia o seu cérebro, mais ágil ele fica, mais conexões, mais sinapses você cria. Inclusive, criando uma reserva cognitiva, ou seja, o que é isso? Uma reserva de neurônios que retarda ou até evita que você, no futuro, bem longe, possa vir a ser alvo de uma doença degenerativa. Primeira dica dessa, obviamente, é cuidar da saúde física, cerebral e mental. Ninguém faz sucesso numa cama de hospital. Então, primeira coisa, você tem que procurar cuidar da sua saúde. Essa dieta de startup que ficou famosa de pizza e refrigerante, isso é muito bonito no cinema. Na vida do dia a dia, para você resistir às pressões, ao trabalho que o empreendedor tem que desenvolver, você tem que ter saúde. Então, alimente-se bem, estimule o seu cérebro e conviva com pessoas que não sejam tóxicas, pessoas sadias, que te motivem, que façam com que você se sinta sempre motivado e de bem com a vida. Desenvolva a mentalidade insatisfeita e produtiva, exatamente o que nós estamos falando. Tire seu cérebro do piloto automático, quebre a rotina. Se você tem hábito de seguir uma trajetória para a universidade, ou para o seu trabalho, para o seu estágio, mude a forma de chegar até o seu destino, mude o caminho. Se você tem hábito de assistir determinado estilo de filmes, de séries, mude. Mesmo que você tenha, a princípio, um desconforto em fazer algo que você não está acostumado, toda vez que você sente um desconforto, significa que o seu cérebro está saindo do piloto automático. Por exemplo, se você quer criar ideias, se você quer gerar ideias criativas, mude a sua turma, mude a sua tribo. Se você está fazendo engenharia e você só interage com estudantes de engenharia, se você está fazendo nutrição, medicina e só interage com a sua turma, mude esse perfil. Passe a conviver com pessoas que pensem diferentemente de você, que tenham opiniões diferentes de você, que tenham preferências, gostos, experiências de vida diferentes, porque a inovação ela só acontece quando existem opiniões divergentes. Claro, sempre com muito respeito às opiniões de todos. Desafie e premie seu cérebro de forma recorrente, ou seja, crie hábitos. Um hábito, a neurociência comprova que demora em torno de 60 dias. Se você quer fazer uma mudança alimentar, uma mudança, incorporar uma atividade física à sua rotina, se você quer se transformar nesse insatisfeito produtivo, crie o hábito, por exemplo, escolha um desafio na sua universidade, né, dentro da UVV, ou na sua casa, ou que você veja no seu bairro, na sua cidade, no país e até no mundo, e foque em desenvolver soluções para aquele desafio. Escreva. Quanto mais você usa as mãos para tomar notas e não o teclado, você está estimulando mais áreas do cérebro, favorecendo o processo de neuroplasticidade, que é o aumento do número de sinapses, que são as conexões entre os neurônios, e os próprios neurônios também. Estimule a curiosidade, nós vamos ver na sequência um quiz para vocês. Diversifique suas relações interpessoais de hábitos de aprendizado, lazer e consumo, conforme eu falei. Se você nunca foi numa feira livre, vá numa feira livre. Interaja com o feirante. Se você nunca foi num grande shopping, numa loja de artigos de pesca, num setor de artigos de pesca, vá e veja como que você poderia tornar aquela atividade de pesca mais efetiva. Que equipamento que você poderia desenvolver? Que tipo de isca artificial? Ou seja, mude o seu foco. Não fique pensando só na engenharia, só na medicina, só na parte de sustentabilidade. Procure misturar as coisas. E dessa forma você vai gerar uma inovação que vai ter resultado e vai fazer com que você tenha um negócio inovador. Isso, obviamente, já está valendo para o Centelha. Desenvolva inteligência emocional, autoestima, autocontrole, autoconhecimento, empatia. Por que é importante isso?
Um empreendedor de sucesso é um empreendedor que gosta de pessoas, é um gentófilo. O que significa isso? É aquele que, quando está numa fila, quando está no transporte público, quando está num ambiente com muitas pessoas, num shopping, ao invés dele se manter isolado do seu mundo virtual, ele conversa com as pessoas, ele observa. Só observando o comportamento das pessoas, interagindo, ouvindo as opiniões de terceiros, é que você vai ter ideias criativas. Então, saia do mundo virtual. Você não é um avatar, você é um ser humano. Interaja com as pessoas, seja criativo, seja empático, pratique a inteligência emocional. E desenvolva Mind Bio, do líder humanizado. O que é Mind Bio? As pessoas falam mindset, né, que é a programação mental. Eu não gosto desse termo. O cérebro não é computador, o cérebro é um órgão. Então, Mind Bio, você tem que mudar a biologia do seu cérebro. Não é a configuração. Então, é Mind Bio, do líder humanizado. O que é isso? Converse de uma forma gentil com as pessoas, mesmo aquelas que pensam diferentemente de você. Pratique uma escuta ativa, uma linguagem não violenta e a própria empatia. Procurem estudar esses temas, tem muito material disponível gratuitamente na internet, muitos cursos. Vale a pena investir se você quer ser um empreendedor de sucesso. Esse é um esquema que mostra como funciona o processo de ideação. O primeiro passo, quando você quer ter uma ideia para solucionar um problema em uma determinada área, é ler o máximo, assistir vídeos, conversar com pessoas da área, se for um problema na área da engenharia, conversar com engenheiros, conversar com as pessoas que estão participando da construção daquela obra, imaginando que você queira desenvolver um novo material para ser usado na construção civil, e faça uma imersão nesse processo. Depois que você reunir o máximo de informações, a gente fala de forma direta, por meio da interação, indireta, por meio das pesquisas na internet, você vai organizar essas informações. E a terceira fase é a fase de incubação. O que é isso? Você desconectar do problema. Vá assistir Aí, nesse momento, você realmente faça aquilo que lhe dá prazer. O meu momento de incubação é quando eu vou na praia. Na praia, quando eu estou nadando, as ideias elas surgem. Da mesma forma que você pode assistir um belo filme, pode dar um passeio com a família, com a namorada, com o namorado. Desconecte do problema. É o tempo que o seu subconsciente precisa para processar todo aquele conteúdo que você lhe conferiu para gerar as ideias criativas. E, de repente, quando você menos esperar, quando você acordar, quando você estiver tomando banho, quando você estiver caminhando na rua, quando você estiver cozinhando, você vai ter o insight, a ideia vai aparecer. Mas o insight, lembrando, ele não surgiu de geração espontânea, ele surgiu a partir de um processo que você iniciou lá na primeira fase, que é aquela fase de reunir informações por meio de entrevistas, de conversas, de pesquisas na internet, assistindo vídeos, etc. E finalizando, você tem que executar, né? Por isso que tem uma máxima que diz que uma ideia, por mais brilhante que ela possa parecer, vale R$1. O que vale milhões é a execução dessa ideia. Então, não tenha medo de compartilhar a sua ideia com as pessoas, porque é só compartilhando que você vai ter os feedbacks e ela vai ser aperfeiçoada. Esse é um quiz para vocês. O ingrediente mais importante que você tem para a inovação é como se você estivesse fazendo uma torta de bacalhau sem o bacalhau. Não existe torta de bacalhau sem bacalhau, assim como não existe inovação sem criatividade e curiosidade. A curiosidade ela é fundamental para gerar a imaginação, a criatividade e, por sua vez, transformar em inovação. Como que você desenvolve a curiosidade? Usando as perguntas que as crianças sempre fazem. Por quê? Por que isso acontece dessa forma? Por que não de uma forma diferente? E se fosse dessa maneira? Então, essas três perguntas são mágicas. Vou dar um exemplo para vocês. O que significa SOS? Eu tenho certeza que 99% vai acertar. É um sinal de socorro. Já vi muitos filmes escrevendo na areia, as pessoas ali, os náufragos. Só que SOS significa Save Our Souls. Salve nossas almas. Isso é uma sigla internacional. Você vai no Japão, você vai num país do norte europeu, do leste europeu, todos vão saber, independente da língua, porque é um padrão. WhatsApp. De onde surgiu essa palavra WhatsApp? WhatsApp é um condensado de uma expressão
em inglês, que significa What's Going Up, ou seja, como é que estão as coisas. Isso foi abreviado para What's Gone Up e WhatsApp. E, inteligentemente, o indivíduo pegou o WhatsApp e conjugou fazendo o WhatsApp, só que esse app do UP, ele transformou em app de aplicativo. Muito inteligente a sacada. A foto esquerda, inferior, está mostrando aí uma invenção que foi patenteada pela Boeing para facilitar as pessoas descansarem durante os voos longos. Eu já viajei por mais de 70 países, uma viagem para a China, para a Coreia do Sul, para a Índia, você fica 30 horas no avião, então você, a princípio, gostaria de ter esse suporte para repousar sua cabeça. Só que, muitas vezes, o que uma empresa acha que vai ser um sucesso, foi patenteado, o consumidor não adotou essa tecnologia, ele não se sentiu confortável ficar naquela posição durante muito tempo. Esse foi uma falha, por isso que eu fiz questão de colocar essa imagem aí, para vocês entenderem que a ideia, o problema que vocês identificarem, tem que ser validado com quem vai usar a solução. Não pense que você e sua equipe são detentoras de todo o conhecimento universal. Quem tem que dizer que é bom é quem vai usar e quem vai comprar, quem vai pagar por isso. E à direita, aqui embaixo, nós temos a inovação que eu desenvolvi, que é uma inovação na área da medicina veterinária para substituir o método de castração tradicional, usando a papaina do mamão e o ácido lático do leite. Eu desenvolvi uma composição farmacêutica que substitui esse método que até hoje se utiliza de castração, como castração orgânica, tem vídeos no YouTube que vocês podem acessar, ou seja, por meio da combinação de duas funções diferenciadas. Isso é inovação, é você combinar, muitas vezes, coisas que já existem. E aqui, estudantes da UVV, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse slide, isso é super importante. São grandes, gigantes da tecnologia, startups, que hoje já são empresas gigantes, mas nasceram como startups, que foram criadas dentro das universidades, como a Google, que nasceu dentro da Stanford, Google, Yahoo, Snapchat, dentro da Universidade de Texas, como o WordPress, a Dell, a Universidade de Virgínia, o Reddit, que é aquela rede de informações, de links sobre vários temas, a Universidade de Harvard, de onde nasceu a Microsoft, Facebook, Dropbox, entre outras. Por que eu fiz questão de colocar isso para vocês? Vocês estão num ambiente, num ecossistema privilegiado. Vocês estão num ambiente dentro da UVV que vocês contam com uma multidisciplinaridade. Vocês têm todas as áreas do conhecimento no mesmo local. Vocês se deslocam de um departamento, de um setor para o outro, em fração de minutos. Vocês têm mentes brilhantes, professores como o professor Alessandro, que além de competente na área dele, é uma pessoa focada, totalmente que doa o tempo em prol dos seus estudantes, agora nessa área específica do Centelha. Então, vocês têm um corpo docente fantástico, vocês têm colegas extremamente competentes, estudantes extremamente competentes que vocês podem interagir, vocês têm um público gigante, que são os seus colegas, os professores, e o público externo da UVV, nos programas de extensão, por exemplo, projetos de extensão, pessoas que frequentam a UVV na área da medicina, na área da odontologia, entre outras, da medicina veterinária, nas fazendas, enfim, vocês têm um ambiente propício para gerar ideias, soluções, testar, validar essas soluções e ter um produto pronto. Vocês estão... Eu hoje me arrependo de... Eu estudei em Viçosa, de não ter a mentalidade que eu tenho hoje quando eu estudava, quando eu fiz a minha graduação. Porque teria sido muito diferente se eu tivesse essa consciência. Então, eu estou alertando vocês com a minha experiência, usufruam desse ecossistema que vocês têm na UVV, que é uma das maiores instituições do Brasil e que propicia condições de vocês se transformarem em inovadores que podem fazer a diferença e serem, no futuro, aí, um desses grandes CEOs de uma empresa de renome internacional. Essa é uma forma de você conhecer o público-alvo,
Tem um grande, costuma-se dizer pesquisador, mas na verdade ele é um guru das startups, chamado Steve Blank, que ele fala get out of the building. O que significa isso? Os problemas, os desafios, os negócios não acontecem dentro do escritório, dentro do laboratório, dentro do ambiente virtual da internet. Você tem que ir a campo. Aqui tem a imersão que eu estou sugerindo a vocês que possam fazer nesses projetos de extensão da UVV. Vocês vão interagir com o público externo da instituição e, dessa forma, vocês vão poder validar as ideias, vocês vão poder buscar aí, ideias, identificar desafios para poder criar as soluções. Essa é uma aula prática de medicina veterinária, quando eu era professor universitário, que eu validei os meus produtos e criei as minhas soluções muito por conta desses momentos de interação com os fazendeiros, os pecuaristas. Os testes de usabilidade, ou seja, se você está desenvolvendo um aplicativo no celular, se você está desenvolvendo um novo aplicativo, um novo dispositivo, por exemplo, para ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência, uma tecnologia que chamamos de inclusiva, vocês devem testar isso com o consumidor. Imagina que vocês desenvolveram um dispositivo para facilitar a vida dos cegos. Vocês têm que contactar o Instituto Braille, ir no Instituto Braille e fazer uma apresentação e deixar que os cegos usem, por exemplo, aquela bengala com sensor para facilitar a sua locomoção. Isso é fundamental. Você está testando com o seu público específico. Ele vai te dar o feedback se está funcionando ou não está funcionando. E as entrevistas de forma presencial ou online. Os formulários, os famosos Google Form, Microsoft Form, e, evidentemente, vocês já imaginaram que no universo de pessoas que vocês têm, cada equipe do Centelha, ou caso você esteja trabalhando de forma individual, você pode usar os seus colegas, usar no bom sentido, para fazer entrevistas, porque eles são consumidores também dos produtos que vocês vão sugerir que sejam criados a partir das ideias. Então, criem essa conexão entre vocês, com o apoio dos professores da UVV, dos mentores, e vocês vão realmente ter aí um ecossistema que vai favorecer demais vocês terem sucesso nesse processo de aprovação. Uma outra forma de você, aqui já, nós fizemos a pesquisa com o público-alvo, identificamos seus desafios por meio dessa interação virtual e física, e a gente agora tem que validar essa solução, né? A gente tem que fazer o teste, e esse teste você pode fazer para ver se realmente esse é um problema que afeta aquele público-alvo ou se afeta só você e a sua equipe, na visão de vocês. Vocês podem, por exemplo, criar um site gratuito na Wix. Vocês podem criar uma campanha de crowdfunding, né, que vocês lançam uma ideia convocando as pessoas a contribuírem com algum valor em dinheiro, e essa contribuição ela vai se reverter num benefício para quando aquela ideia se transformar num produto, num desconto, ou mesmo no produto em si, dependendo do valor da contribuição. Vocês podem usar as famosas landing pages, que são gratuitas, você cria 2 páginas com produtos diferentes, com algumas diferenças para ver qual que teve maior engajamento. Você pode usar os formulários que eu mencionei, o Google Forms. Esses formulários eles podem ser usados tanto na fase de identificação, de conhecimento da buyer persona, né, do consumidor, como também agora para validar essa ideia que você teve. Tem vários sites gratuitos, o Google Forms, SurveyMonkey, Microsoft Forms. Você pode também pagar um valor muito baixo para colocar anúncios no Facebook Ads ou no Google Ads com a seguinte chamada: estamos abrindo uma pré-venda de um produto, um cosmético orgânico à base de algas para tratar problemas de dermatite seborreica, por exemplo. E você, dentro da configuração do Facebook ou do Google Ads, você vai selecionar a faixa etária, você vai configurar o público-alvo que você deseja atingir e vai ver a resposta, se vai ter muitas inscrições, pré-inscrições para participar dessa campanha. São formas de você validar. E, por fim, para vocês capixabas, vocês estudantes da UVV, tem uma plataforma do próprio Google, Google Trends, que são tendências, que você pode digitar ali
uma hashtag ou um tema e verificar qual está sendo o grau de busca, de pesquisa daquele tema. Quanto maior a procura, maior o interesse, maior a chance da sua ideia de uma solução naquela área ter sucesso. Em relação ao tempo curto do Centelha, né, que a gente já está aí próximo, o que você deve fazer? Eu vou, na sequência, mostrar para você um passo a passo de como gerar essas ideias com mais rapidez. Isso aqui foi uma forma que eu usei de validar, que também foram dias de campo que eu fiz com essa metodologia que eu mostrei para vocês. Como que você pode fazer para validar uma ideia? Você pode aplicar os 5 porquês, ou 5 whys, que você faz, é uma identificação da causa raiz do problema. Você faz 5 perguntas consecutivas até chegar na solução. Nós abordaremos isso nas oficinas, que vocês terão acesso, conforme eu mencionei, nos cursos EAD, híbrido e presencial. Vocês vão ter acesso tanto online, em tempo real, quanto depois material gravado. E aqui é só um exemplo de problemas, por exemplo, método de descolamento de sandálias high. Quais as causas? Pode estar na inspeção dos produtos acabados, na prensagem do material, na película dos emborrachados, e fazendo a sequência de perguntas, você vai chegar na causa raiz. Por exemplo, vocês já cansaram de ver como os pombos invadiram as cidades. Houve um surto de doenças de pele dermatológicas em Fortaleza causadas pelo pombo, pelo piolho do pombo. Eu sou consultor, mentor de várias startups, de vários inventores, e eu recebi a consulta, fui consultado por um empreendedor, queria investir, um investidor, queria colocar uma soma considerável de recursos num produto para tratamento de areia, de praia, de parques de crianças, para evitar essa contaminação. Então, vamos aplicar aqui rapidamente os 5 porquês. Eu perguntei para ele, por que você desenvolveu esse produto? Ele me respondeu, para esterilizar a areia desses ambientes, evitando que as pessoas sejam contaminadas com as bactérias e fungos transmitidos pelas fezes e insetos também, como o piolho, pelas fezes dos pombos. Por que os pombos fazem desses espaços um ambiente no qual eles depositam as suas fezes? Porque as pessoas acabam consumindo alimentos, as crianças, balas, doces, salgadinhos. E por que as crianças consomem? Porque os pais não fazem esse tipo de orientação para que não consumam naquele ambiente. E por que os pais não fazem? Porque eles não têm a noção real do perigo que existe do contato das suas crianças com essas fezes, com essa areia contaminada pelas fezes. E por que as mães não têm consciência? Ou seja, o 5º porquê. Porque não há uma campanha da prefeitura, dos órgãos de saúde, de governo, específica para fazer essa orientação. Placas indicativas nas praias, não alimente os pombos. Tem pessoas que acham bonito. Ou seja, em 5 perguntas, eu mostrei que o problema não era tratar a areia, e sim conscientizar a população. Então, eu derrubei a teoria. E sem falar que é totalmente antieconômico. Imagina quantas toneladas de líquido seriam necessárias para esterilizar as praias. Então, naquele momento, eu derrubei aquela hipótese, aquela ideia. Então, essa metodologia dos 5 porquês, a causa raiz, a gente vai usar nas oficinas presenciais. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, as principais razões que as startups falham, a número 1 não há necessidade no mercado por aquele produto, exatamente pelo que eu falei anteriormente, pela falta de interação com o público-alvo, pela falta de pesquisa do perfil do consumidor, pela falta da cocriação. Como é que a gente vai fazer aqui essa trilha que eu vou sugerir para vocês do Centelha? Primeiro, identificar a área do desafio, formar a equipe, conhecer a buyer persona, fazer a ideação e realizar a descrição. Essas são as áreas temáticas que vocês já tiveram acesso na apresentação que foi feita pelo professor Alessandro e a equipe. Esses são os setores, vocês vão identificar qual o setor. Identificando o setor, o que eu sugiro que vocês façam, já que o tempo é restrito?
Convidem um professor especialista da UBV, ou aqueles coordenadores também de projetos de extensão, e profissionais, né, que estão na área, ou representantes de empresas, ou de conselhos de classe, para que façam uma interação virtual com vocês, para que apresentem quais são os maiores desafios da área da engenharia, tanto de construção de prédios, quanto engenharia ambiental, da área da medicina veterinária, da medicina humana. Ou seja, converse com quem está em contato direto com o mercado. Ele vai mostrar para vocês quais são os principais desafios que precisam ser vencidos para melhorar a produtividade, gerar a economia e maior lucratividade. Não comece abstratamente, vá de forma direcionada, ouça quem sabe, converse com essas pessoas. E, na sequência, convide para ser membro da equipe, obviamente, ou mentor. E, dessa forma, você vai tê-lo junto durante toda a jornada. Segundo passo, montar a sua equipe. Quanto mais diversificada em termos de experiência de vida e preferências, mais multidisciplinar possível, um aluno que tenha conhecimento de tecnologia da informação e comunicação, de programação, outro de design, outro da medicina, outro da engenharia, outro da veterinária, enfim. Quanto mais diferentes forem as cabeças dos cérebros, maiores serão as chances de você ter uma visão globalizada dessa inovação, dessa ideia, e aumentar a chance dela ser selecionada, porque não será uma ideia muito nichada, como se diz. Ela vai poder atender a diversos problemas de uma mesma área e não a um problema muito específico. O outro passo é a elaboração do mapa da empatia. A gente vai fazer isso na oficina presencial, com detalhe. Vocês vão conhecer a Bayer Persona. É uma coisa muito simples de fazer, mas fundamental. Não pensem em criar uma solução sem conhecer para quem vocês estão criando. Vocês estão literalmente perdendo tempo. Na sequência, após a fase de ideação, que nós vamos fazer nas oficinas, com a seleção das ideias, nós vamos selecionar as 3 melhores ideias de cada equipe, e essas ideias vão ser submetidas a um sistema de avaliação que vai dar uma vantagem competitiva para vocês da UBV. Por quê? As ideias que forem selecionadas segundo esses critérios, na prática, já estão modeladas para todas as outras etapas, as 2 etapas subsequentes, não somente para essa inicial. Essa ferramenta também vai ser utilizada dentro do processo. E se a gente tiver tempo, obviamente, a gente vai fazer, junto com vocês, uma análise de risco de mercado, que é a famosa matriz SWOT, que a gente avalia as forças, as fraquezas internas, ou seja, da equipe e da solução, e bem como os fatores externos, que são as oportunidades do mercado, as ameaças, que vão ser elementos que vão ser levados em consideração pelos avaliadores do Centelha quando avaliarem as ideias de vocês. Tá? E uma coisa também que vai ajudar muito é vocês acessarem esse site, que é Startup Scanner, que aí vocês vão ver as startups do Brasil inteiro e as do Espírito Santo, por área de atuação, e aí vocês vão ver quais as áreas que estão mais competitivas, menos competitivas, ideias também de projetos que eles já desenvolvem, porque não é pecado você usar outras ideias, outros projetos como referência. Claro que você vai dar a sua cara, o seu perfil, mas você tem que ter uma referência, um benchmarking. Então, aqui são os critérios de avaliação que vocês têm acesso no edital e também já tiveram na apresentação dos professores. E, para finalizar, eu queria deixar essas últimas recomendações. Foque primeiro no desafio e nas pessoas que irão pagar para adquirir a solução, e não na ideia. A intenção é diferente de comportamento, né? Lembre-se disso. Como é que você vai... essa validação, como eu mencionei, isso vai ser feito durante as oficinas, né? Busque por problemas com alta frequência. Tente buscar soluções, identificar desafios para problemas que você vivencia no dia a dia, na alimentação, saúde, transporte, educação, e não algo que seja esporádico, como, por exemplo, comprar uma casa, que a pessoa compra, compra todo ano uma casa nova. E convide pessoas com competências técnicas e socioemocionais, os hard skills, né, complementares aos seus. Conforme eu falei, uma pessoa que seja mais habilidosa para fazer a apresentação, para interagir com outras pessoas, outra melhor na programação, e assim sucessivamente. Lembrando que
as ideias são individuais. A inovação é um processo coletivo. Você tem que compartilhar. Aplique a engenharia reversa na aceleração das ideias, ou seja, como eu falei antes, vocês vão conversar com os especialistas, com os professores, profissionais, identificar os desafios mais emergentes aí no mercado e, com base nos critérios, vocês vão criar um sapato sob medida, né? Vocês vão já modelar uma ideia que seja adequada àqueles critérios, porque dessa forma você vai estar falando a linguagem do avaliador, você vai estar falando aquilo que ele quer ouvir. Não adianta você criar algo da sua cabeça, da sua equipe, e totalmente em sentido contrário ao que o edital do Centelha solicita. Compartilhe suas ideias, né, para ter os feedbacks. Lembre-se que ninguém rouba a ideia de ninguém. Crie um protótipo da solução em termos de teste de forma virtual e presencial. Como é que é isso? Isso é, evidentemente, no segundo momento, né? Mas, nesse primeiro momento, você pode criar no próprio grupo de WhatsApp uma pesquisa online, um formulário online, para validar a sua ideia. Essa validação da ideia, nós vamos ver na oficina formas de validar, conforme eu falei. Você pode criar uma landing page, você pode fazer um formulário Google e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, você pode compartilhar nas suas redes sociais para ter a opinião desse público-alvo. Mas a melhor forma de você validar essa ideia é dentro da própria UVV. Olha o universo de colegas, de pessoas que vocês têm, de alunos, de colegas, de professores, de funcionários, colaboradores. Vocês podem elaborar um formulário e caminhar pela UVV entrevistando as pessoas, né? Já estão aí vivenciando o presencial, não é isso? Vocês podem fazer isso, devem fazer, interagir. Olha, nós estamos querendo... Qual a maior dificuldade que você encontra? Eu vou dar um exemplo aqui no próximo slide, e é o último, sobre algumas situações que vocês podem se utilizar na prática, tá? Para validar e criar essa ideia. Aproxime-se da academia, né? Incubadoras, aceleradoras, tem que ter um mentor. Como você já está dentro da academia, você é um privilegiado, dentro de uma das melhores instituições do Brasil. Desenvolva uma ideia de negócio que você se veja trabalhando daqui a 10 anos, tá? Lembre-se disso. Você está pensando num negócio que você pode estar daqui a 10 anos nele. Então, faça algo que você tenha prazer, tenha satisfação. Então, aqui, para a gente finalizar a nossa apresentação aqui virtual, são problemas que você pode identificar dentro da própria UVV. E, a partir daí, gerar uma ideia de solução. Por exemplo, como melhorar o aproveitamento dos alunos nas aulas teóricas e práticas? Você pode criar um aplicativo, você pode criar uma nova modelagem de abordagem. Lembre-se que inovação não é só tecnologia. Um novo modelo, uma metodologia educacional pode ser uma inovação. A sala de aula invertida foi uma grande inovação, na qual o professor se coloca como mentor e não como dono do conhecimento. Como melhorar a comunicação entre estudantes, professores e o mercado visando o aumento da empregabilidade dos egressos? Criando uma plataforma virtual, um aplicativo, criando um sistema, um ambiente presencial de encontros para apresentação de pitches, com intervalos mensais, para apresentação dos projetos e feedback desses potenciais investidores e pessoas que estão no mercado. É uma ideia que pode ter um valor. Lembrando que todas essas ideias que vocês validarem para problemas da UVV são ideias escaláveis não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque é um ambiente acadêmico que pode se utilizar dessas soluções. Como facilitar o acesso dos alunos à instituição por meio de diferentes modais de transporte? Os famosos alternativos aí, bicicleta, os patinetes, a carona compartilhada, como foi criado o aplicativo já para a carona compartilhada. Ou seja, pense nisso. São problemas que você, aluno, vivencia, né? Como conectar os alunos a fornecedores de refeições saudáveis com preços acessíveis e ofertadas de forma ágil? Como é que vocês podem fazer? Vocês só recorrem ao iFood? Vocês vão no shopping aí do lado da universidade? Vocês não podem criar um novo sistema, um novo aplicativo, uma nova plataforma que facilite isso? É a alimentação de vocês que nós estamos falando, né? De forma saudável, um cardápio aí validado por uma nutricionista. E como tornar o campus ainda mais, né, sustentável e ambientalmente inclusivo, ou seja, fazendo com que ele dê condições a pessoas portadoras de deficiência e também fazendo com que a questão da uso de energias alternativas seja implementado, seja otimizado. E como conectar os estudantes aos projetos desenvolvidos nos laboratórios e programas de extensão, permitindo o desenvolvimento de soluções inovadoras com perfil de negócio. Ou seja,
Se você talvez tivesse acesso a tudo que é feito na UVV, que é um mundo gigante, mas se você soubesse com rapidez e agilidade quais os projetos que estão sendo desenvolvidos em diferentes laboratórios, mesmo que você não seja daquela área, você pode ter uma ideia para implementar esse projeto, para melhorá-lo e gerar um negócio a partir dele. Que ferramenta que você pode criar para melhorar essa comunicação? Bom, e como é que vai funcionar a oficina? Né? Ela vai ser presencial e telepresencial via Teams, né, o aplicativo, e vai ficar gravado também para posterior consulta a qualquer momento, para você esclarecer qualquer dúvida que possa vir a ter. Então, ratifico aqui o convite para vocês participarem das oficinas presenciais. Lá nós vamos esclarecer as dúvidas, vamos aplicar as ferramentas que nós apresentamos aqui, vamos fazer o mapa da empatia, vamos aplicar os 5 porquês, vamos usar a ferramenta de validação de ideias, de seleção, e estaremos totalmente à disposição para relatar as nossas experiências, como que eu transformei o meu projeto acadêmico em um negócio, uma startup, escalei internacionalmente, que você pode seguir o mesmo caminho, assim como eu, tem vários outros exemplos que podem servir como referência para vocês de inspiração. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês, espero ter contribuído e nos veremos em breve. Um grande abraço a todos e só deixando para reflexão 2 frases dos maiores gênios da humanidade. Qualquer um que nunca cometeu um erro é alguém que nunca tentou algo novo. Então, não tenha medo de falhar. Você aprende com o erro. O erro faz com que você possa ter sucesso na próxima tentativa. Thomas Edison, ele fez mais de 10 mil protótipos antes de chegar no filamento que resistisse ao aumento de temperatura. Eu fiz mais de 1000 protótipos para chegar na composição farmacêutica que tivesse efeitos contra tratamento de câncer e sendo efetiva na esterilização de animais. Tenha persistência. É claro, o americano ele valoriza o erro, porque sabe que o erro só foi cometido por pessoas que tentaram, só que você tem que ficar atento para não incorrer no mesmo erro, para que você possa também evoluir, aprender com esse erro, obviamente. E para finalizar, o último pensamento, o último insight, mais uma do nosso gênio Einstein. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, você me desse 1 hora, vocês vão ter 1 hora para resolver um problema que o programa Centelha apresentou para vocês, um daqueles que eu mencionei ali atrás. O que vocês deveriam fazer? Como vocês deveriam dividir esse tempo? O Einstein dizia, ele gastaria 55 minutos pensando e entendendo o problema e 5 minutos na solução. Porque quando você entende o problema, o que significa entender um problema? Entender a pessoa que vivencia esse problema. É colocar-se no lugar dessa pessoa, experimentar o que essa pessoa experimenta, a dor, a frustração, o nervosismo, a raiva, a alegria, e dessa forma você pode reproduzir o comportamento e fica muito mais fácil você saber se a solução está conectada com ela. Então, estudar o problema é isso, é fazer as pesquisas, conforme nós mencionamos, aplicar as ferramentas e fiquem tranquilos que a ideia ela vai nascer automaticamente. Depois dessas oficinas, as ideias que vocês já têm agora vão ser ainda mais aprimoradas e aqueles que ainda não têm ideias, terão ideias inovadoras. Isso eu garanto, podem me cobrar se isso não acontecer. Grande abraço, muito obrigado pelo seu tempo e atenção e até breve.